Jeremias, capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras estes são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo do deserto os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam. Multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isto, te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos muros e destruí-os, porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram, não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome. E até os profetas serão como vento, porque a palavra não está com eles. Assim se lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em lenha. Eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta, é uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são poderosos, e comerão a tua cega, e o teu pão que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas. Comerão a tua vide e a tua figueira, e as tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixaste, e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa. Anunciai isto, ó casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Porventura não me temeram a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão.
Ainda que bramem, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá a chuva, a temporã e a tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põem armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, engordaram-se, estão nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa destas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Jeremias, capítulo 6. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Acarém, porque ao lado norte surge um mal, e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião, mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos. Levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel, como uma vinha. Torna a tua mão, como o vindimador, aos cestos. A quem falarei e testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. Por isto estou cheio do furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas, e na reunião de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades, e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonha-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem,
no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde vós nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós, nações, e informe-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão. São cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos. Angústia nos tomou, e dores como as de parturiente. Não saias ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há ao redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco, revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles são corruptores. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo. Em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou.